Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio Tinoco, sou professor da pós-graduação em Ciências Cardiovasculares e a gente vai falar hoje sobre estudos de testes diagnósticos e de predição, né, regras de predição. O objetivo é mostrar como que os estudos são realizados, como que eles impactam e como que eles devem ser desenhados, né? O objetivo principal dessa apresentação é que vocês vejam como que um estudo é desenhado. E a gente vai começar pela definição, né? O que que é um teste médico, né? Um teste médico é um procedimento que tem como objetivo detectar, diagnosticar, caracterizar, monitorar, avaliar o risco. São vários os empregos dos testes, né? E às vezes a gente fica pensando que um teste médico ele tem que ser necessariamente um exame complementar, uma glicemia, um hemograma, ou como aqui a gente pode ver, um teste de gravidez ou uma tomografia computadorizada. Um teste médico pode ser parte do seu exame clínico, né? Você pode saber qual é a acurácia de uma palpação do abdômen para detectar uma hepatomegalia ou para avaliar a presença de um tumor de rim ou para avaliar, né, a presença de uma estenose de artéria renal, de ouvir o sopro, tudo isso do exame clínico é considerado um teste, como também a anamnese, né, muito bem empregado, né, o teste ergométrico, ele tem uma capacidade muito menor de dar um bom diagnóstico de presença de doença coronariana do que uma anamnese bem feita. Se a gente fizer as perguntas certas e saber como perguntar, a gente tem uma probabilidade bastante boa de saber um paciente que tem um risco aumentado de ter uma doença cardíaca, né? Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês das principais questões que surgem quando a gente está à frente a um teste e como que a gente vai desenvolver, né, estudos para avaliar esse teste. A primeira pergunta é essa, né? Qual a reprodutibilidade do teste? Então, é muito importante a gente saber se aquele teste ele vai dar o mesmo resultado quando eu repetir o teste, ou seja, a variabilidade intra-observador e a variabilidade inter-observador. Isso na cardiologia é muito fácil de explicar, né? A gente tem a medida da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. O ecocardiografista vem e mede, deu 50%. Daqui a pouco ele faz de novo a medida e chega a um valor de 52%, 51%, um valor muito próximo, né? Mas um outro ecocardiografista, que não sabe o resultado que aquele primeiro gerou, ele, ao medir, pode encontrar um valor discrepante. Isso não significa que o outro ecocardiografista é pior nem é melhor. É uma característica inata do teste. O ecocardiograma tem uma menor reprodutibilidade interobservador e isso é uma característica inata ao método, pois é um método que é bastante operador dependente, como a ultrassonografia é. As avaliações estatísticas que a gente utiliza para esses resultados são a concordância, o kappa e o coeficiente de variação. São os principais aí que a gente utiliza na prática quando desenha um estudo para gerar essas informações. E são informações muito importantes, né? Às vezes a gente tem testes bastante interessantes e que têm baixa reprodutibilidade. A segunda e importantíssima pergunta é qual a acurácia do teste, né? Essa que as pessoas sabem discutir. Não, esse teste tem uma sensibilidade tal, uma especificidade tal. Então, os estudos que vão ver a acurácia do teste, normalmente eles têm como regra a comparação com o padrão ouro. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente o que é esse padrão ouro, mas o padrão ouro é a melhor forma de você dar o diagnóstico daquela doença, né? Então, por exemplo, para
doença coronariana, o padrão ouro tende a ser o cateterismo cardíaco. Então, a gente vai ter como estatística desses resultados a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, a acurácia, a razão de verossimilhança e a curva ROC, né? São as formas que esses estudos vão expressar seus resultados. A terceira pergunta é: com que frequência os resultados do teste afetam as decisões clínicas? Então, o teste já passou no crivo de ser reprodutível, de dar informações com boa sensibilidade, especificidade, então o teste ele gera resultados. Mas para ele ser incorporado, precisa saber o que aquele resultado muda na sua prática clínica. Então, tem testes que você vê um valor e aquele valor está associado, por exemplo, a um prognóstico pior e o paciente tem uma maior mortalidade, mas não há nada que eu possa fazer a partir daquele resultado que vai mudar a minha conduta clínica, né? Então, aquele teste ele vai gerar pouco efeito na prática clínica, né? Então, esses estudos de rendimento diagnóstico e análise de decisão pré e pós-teste são geralmente dadas informações como proporção de exames anormais, exames discordantes, os testes que levaram à mudança de decisão clínica. Após o resultado desse exame, eu decidi operar tantos pacientes que eu não ia operar, ou eu decidi começar tal medicamento que eu não iria começar sem esse resultado desse exame. O passo seguinte é os estudos, né, são os estudos que envolvem os custos do teste, os riscos do teste e a aceitabilidade do teste. Geralmente estudos prospectivos, retrospectivos, né? Então, por exemplo, agora durante a pandemia de coronavírus, vários testes eles foram sendo desenvolvidos e avaliados, né, com relação ao resultado daquele exame e à sua aceitabilidade. Então, por exemplo, um exame que foi bem avaliado aí foi a ultrassonografia à beira de leito para se avaliar a alteração do parênquima pulmonar. Então, como os pacientes estavam instáveis, a transferência dos pacientes para uma sala de tomografia, por vezes, é de risco, uma ultrassom à beira do leito, com a observação de anormalidades no parênquima pulmonar, é muito aceitável, é com muito menos risco, e pode ser que tenha até uma sensibilidade menor do que o padrão ouro, aí, que seria a tomografia, mas pode ser um exame interessante pela amplitude de pacientes que ele pode ser abordado, né? Então, se envolve custos médios, efeitos adversos, proporção de pacientes que aceitam o teste ou que se pode fazer o teste, e isso é de bastante importância, esse tipo de estudo. E, finalmente, os estudos que são os mais complexos, mas que são bastante importantes para a incorporação de um teste diagnóstico pelas, né, políticas de saúde, operadoras, pelas práticas clínicas, né, já que ele passou por todas as fases anteriores, mostrou que é reprodutível, sensível, específico, tem um bom custo, tem poucos riscos, muda a decisão clínica, mas a partir de que ele muda a decisão clínica, isso muda o desfecho, né? Então, a mudança de desfechos é o resultado final que se espera de um teste quando ele é adicionado à prática médica, né? Por exemplo, a realização de uma mamografia. A mamografia, ela é sensível, ela é específica, ela detecta lesões com um baixo risco, com um custo aceitável. Isso leva a mudança de conduta, se faz biópsias, se faz cirurgias, e os estudos mostram que, numa quantidade de mulheres em que é feita a mamografia, se consegue reduzir
a mortalidade pelo câncer de mama. Então, esses estudos, geralmente clínicos, randomizados ou em grandes coortes, se avalia desfechos, né, como morbidade, mortalidade, custo da doença, o impacto no tratamento, na efetividade da doença. E você tem como medidas, né, a razão do risco, razão de chance, o hazard ratio, né, que é a taxa de efeitos adversos decorrentes do teste, número necessário para tratar, número necessário para causar um dano ao paciente, número de pacientes necessários para se rastrear, para se ter um desfecho favorável. Enfim, são várias medidas que podem ser feitas. Então vamos começar com esse exemplo aqui, desse rapaz fazendo um teste rápido de antígeno para coronavírus, né? Então, você vê aqui, né, foi publicado na Nature agora, no começo do ano, né? Um estudante da Universidade de Oxford, ele faz um teste de antígeno que é dado pela própria universidade, antes dele pegar um avião para voar para os Estados Unidos em dezembro de 2020. Então, a gente vai ter várias coisas que perpassam esse procedimento, né? E a gente vai precisar de estudos que deem base, sustentação, para ver se isso é adequado. Então, esse teste é útil? Qual a sensibilidade, a especificidade dessa avaliação de antígeno, né? Esse teste é reprodutível? O resultado que o estudante vai obter é o mesmo dos estudos clínicos conduzidos com pesquisadores treinados para realizar esse exame? Qual o custo envolvido com esse exame? Qual o risco desse exame? E, finalmente, é seguro viajar após um resultado negativo? Será que ele vai ter a segurança para entrar nos Estados Unidos e não estar levando uma infecção pelo coronavírus ou até expondo outras pessoas no avião? Então, essas perguntas todas precisam de toda uma base de estudos para que se tenha essa conduta clínica. A gente vai começar discutindo a coisa mais básica possível, né? Por que esse exame foi selecionado, né? Então, hoje, para diagnóstico viral, a gente tem 3 tipos de teste. O teste do PCR, né, de biologia molecular, em que você colhe um swab, geralmente um swab nasal, mas pode ser da orofaringe, pode ser até da saliva, e você usa a técnica da PCR, né, da reação da cadeia da polimerase, em que você vai amplificar as cópias de ácido nucleico, né, do DNA viral, para se obter o diagnóstico da presença. Esse exame é considerado hoje o padrão ouro. Ele é um exame que demora, né? Eu tive que fazer esse exame já, demorou 4 longos dias, né, para se chegar ao resultado. É um exame que tem um custo, mas a grande vantagem dele é que ele é muito sensível, muito específico, né? Você vai amplificar especificamente a sequência do vírus, né? Então, a chance de dar um falso positivo é bastante baixa, um falso negativo também é baixo, por isso que ele é sensível e específico. O problema é o tempo e o custo associado, né? O risco é desprezível aí, né? De ter uma complicação local. A segunda linha aqui do teste é o teste do antígeno, em que a gente vai fazer um exame em que a gente não vai amplificar, né? Então, a gente vai buscar encontrar se tem ou não antígeno viral, né? Então, esse é um exame mais rápido, mais direto. Ele sai o resultado aí até 15 minutos e ele tem um custo bem menor. Já existe teste de pesquisa de antígeno por 10, por 15 dólares, né? Mas ele vai ter uma limitação. Você precisa ter uma grande quantidade de vírus para dar o diagnóstico. E o último teste, a gente não vai falar dele aqui, é o teste da sorologia do anticorpo, porque o anticorpo, geralmente, você vai precisar ter passado daquela fase inicial para ter o desenvolvimento de anticorpos, né?
É um teste barato e geralmente está associado a estudos populacionais, né, com o objetivo de saber como é que foi ali a prevalência da doença, né. Então, os testes do antígeno são baratos, são rápidos, eles não amplificam o que tem na amostra, detectam o vírus apenas quando ele atinge um nível alto no corpo, né? Tem que ter centenas de milhares ou até milhões de cópias por mililitro. Então, a gente vê aqui como que isso se desempenha, né? Quando a pessoa é exposta ao vírus, aí tem um período de incubação que é variável, né? Pode ser de 1 até 4 dias, 5 dias, e começa a ter o crescimento do vírus, né? Então, o que a gente vê aqui em vermelho é a curva de carga viral, né? E, muito precocemente, antes do indivíduo ter sintomas, o PCR ele fica positivo. E ele fica positivo em baixa carga viral e, em dado momento, mesmo sem a amplificação, você vai ter uma carga viral que o teste do antígeno consegue detectar. E depois, a pessoa, a partir do 10º dia, ela já deixa, né, de ser transmissível, você ainda consegue recuperar o vírus, né, e a pessoa já está no período pós-infeccioso. Então, os argumentos seriam que o teste do antígeno pega no momento que o indivíduo está mais infeccioso, mas o indivíduo pode estar com a doença, seja assintomática, antes do desenvolvimento dos sintomas ou até depois desse período do antígeno, né? O que a gente tem, então, de sensibilidade do teste do antígeno? Então, foi publicado agora, recentemente, pelo governo do Reino Unido, esse pré-print ainda publicado numa revista com peer review, mas é uma avaliação aqui de milhares, acho que são mais de 70 mil exames, né, sistemáticos de teste do antígeno. E eles encontraram uma sensibilidade de 70% a 80% comparado com o PCR. E a gente vê que, a partir do momento que o indivíduo tem uma carga viral alta, o teste do antígeno fica positivo. A partir desses dados, a testagem rápida é útil? Então, imaginem você, a gente faz o exame, não é detectável, o indivíduo pega o avião e pode se tornar detectável durante o voo, né? Caso ele faça o exame 2 dias antes, ou depois dele chegar no destino, né? Então, há uma preocupação grande com relação a essa testagem de assintomático para liberar o indivíduo para a viagem, né? E há uma preocupação adicional. Veja aqui a reprodutibilidade. Então, enquanto no outro slide a gente mostrou a acurácia, né, sensibilidade, especificidade do teste do antígeno, aqui a gente está falando da reprodutibilidade. Tanto um cientista de laboratório consegue uma sensibilidade aqui, uma taxa de exames positivos de quase 80%, nessas mesmas amostras, o indivíduo leigo, né, do público, vai ter menos de 60% de positividade, um trabalhador da saúde, algo intermediário, em torno de 70%. Então, o jovem estudante que vai viajar, ele vai estar um teste menos sensível específico e ele, ao realizar, vai ter uma sensibilidade ainda menor, né? Então, o nosso questionamento é se devemos aceitar esses resultados realizados em casa dos testes com antígenos para tomar condutas. Essa é uma questão que a gente tem que pensar e refletir bem sobre o que a gente acredita que é um risco desejável de transmissão da doença. Bastante interessante esse estudo que mostra, nessa universidade norte-americana, em Illinois, que eles fazem testes regulares, semanais, e viram aqui as várias semanas, né, as taxas de infecção, e quando teve uma série de festas nos campos, né, a taxa chegou a ter 300 infecções numa única
numa única semana, né? E a universidade detectou isso rapidamente e fez uma série de medidas, mudanças de protocolos, reeducação dos estudantes, e conseguiu conter aquilo que poderia ser um grande surto dentro da universidade, e parece que foi uma conduta interessante, né, como uma estratégia de monitoração. Mas isso, do ponto de vista coletivo, é uma coisa, e do ponto de vista individual? É seguro viajar com teste negativo? É seguro para você? É seguro para o próximo? É seguro para quem vai te receber? A resposta tem que ser refletida com vocês, né? Então, um teste que tem a sensibilidade de 70% a 80% gera 20% a 30% de falsos positivos, né? Indivíduos que têm o vírus e que podem vir a se tornar transmissores, né, se é que já não estão nos próximos horas a dias, né? A especificidade alta garante que quando há um resultado positivo, a pessoa realmente tem infecção. A taxa de falso positivo é baixa, né? Mas a taxa de falsos positivos é significativa. E a gente se pergunta se esse tipo de teste é o mais adequado para liberar as pessoas para viajar num avião, né? Um teste de antígeno é seguro para confirmar a presença da doença quando positivo, mas o exame é negativo, ainda existe um risco que não é desprezível de infecção. E os resultados dos testes caseiros de antígenos ainda é mais incerto, né? A grande vantagem desse tipo de teste é o baixo custo e a rapidez com que o teste é realizado, né? A pergunta final, né, é essa, né? Qual a mudança de prática que se espera depois de toda essa discussão? É seguro voar? Então, em estudos de modelos matemáticos, pesquisadores publicaram isso em revistas com peer review, né? Que a chance do indivíduo se contaminar num voo nos Estados Unidos, numa aeronave típica, com 3 assentos de cada lado do corredor, como um Airbus 320 ou um Boeing 737, com as pessoas todas usando máscara, num voo curto, né? Que não tem alimentação, que as pessoas não vão ficar transitando para um lado e para o outro, que não vai tirar a máscara. É uma em 4.300 e as chances chegam a 1 para 7.000 se o assento do meio estiver vago. Esse é o modelo matemático. A gente tem dados da aviação que esses voos curtos, com essas medidas, são bastante seguros, mas os voos mais longos não são tão seguros, né? Como esse aí publicado no final do ano passado, que parece que um único passageiro, num voo de 7 horas de duração, contaminou outros 13 passageiros, né? E o avião estava bem vazio, né? Só tinha 49 pessoas num voo para a Irlanda, um voo de 7 horas. Então, num voo de 7 horas, é praticamente inevitável o indivíduo baixar a máscara, se alimentar, se deslocar dentro do avião para ir ao banheiro, e mesmo sendo muito pouca gente dentro do avião, vocês vejam que de 49 passageiros, 13 se contaminaram diretamente no voo, e mais outras pessoas, né, 46 pessoas se contaminaram secundariamente àqueles que se contaminaram no voo. Então a gente ainda está passando um momento de transição, né, com relação às viagens de avião, elas têm que ser bastante refletidas, né, e havendo a possibilidade de você fazer uma viagem curta ou uma viagem por via terrestre, em que você possa se deslocar no seu próprio automóvel, você tem uma segurança maior. E os voos mais longos, a gente acredita que há um risco um pouco maior, né? Se espera agora, com a ampliação da vacinação e com os resultados positivos dessas estratégias, que gradativamente a gente tende a voltar à normalidade com relação ao
as viagens internacionais de longa duração. Seguindo na nossa apresentação, em que a gente tenta determinar se um teste é útil, nós vamos avaliar algumas coisas. Sempre que vocês verem um estudo com relação a um teste, tem que ver em qual foi a gravidade da doença que o teste foi empregado. Então, normalmente, a gente quer mostrar que um exame eficaz, a gente tende a escolher pacientes que têm a doença, geralmente em estado avançado, porque aí o exame vai dar positivo, e aí você consegue mostrar a efetividade do teste, depois vai se buscando outras populações para a gente analisar o impacto do teste numa população mais próxima da onde ele vai ser testado. Então tem que ter muito cuidado aí com estudos que mostram sensibilidade 100%, especificidade 100%, pode ser só decorrência do viés da população. A importância do cegamento do analisador, né? A pessoa que está vendo o exame geralmente tem que estar cego para o que o paciente sente, para o resultado de outros exames. Temos que analisar as fontes de variação do exame, por exemplo, ele usou o mesmo tipo de aparelho, de ecocardiograma, de tomografia, usou o mesmo contraste, utilizou o mesmo tipo de kit laboratorial para dosar uma troponina, enfim. Isso é muito importante para que os estudos sejam mais uniformes e homogêneos. O padrão ouro foi bem selecionado, ele foi consistente. E, finalmente, qual o valor que foi empregado para ser considerado um teste positivo? Então, você quer uma meta-análise de estudos de teste ergométrico? Esse é um dos problemas, né, dos estudos, né? Tem vários critérios para se dizer que o teste ergométrico é positivo. 1 milímetro de infra com 0,06 segundos, 1 milímetro de infra com 0,08, ou só infra que é horizontal ou descendente, alterações contráteis associadas ao infra, sintomas, o padrão ouro, lesão de 50%, lesão de 75%, lesão de 50% ou algum desfecho coronariano adverso nos primeiros 6 meses, lesão de 70% em algumas artérias e 50% de tronco. Os tipos, né? Teste na esteira, na bicicleta, teste farmacológico. Então, vejam aqui a variabilidade dos estudos, dos desfechos, a variabilidade dos critérios utilizados, as variabilidades das populações. Então, quando você vai analisar, às vezes, os exames, você tem que ter uma preocupação muito grande com relação ao que foi usado como critério para padrão ouro, para um exame positivo, qual foi a população, qual foi o método, né? Isso é muito importante quando você for desenhar o seu estudo, para que o seu estudo tenha força para ser avaliado. Então, por exemplo, hoje a gente já falou, para o diagnóstico do coronavírus, o PCR é o padrão ouro. Ele é o teste padrão para comparação por parte de outros testes, para a gente avaliar a exatidão de outros testes e possamos buscar um verdadeiro diagnóstico. Então, o padrão ouro é o padrão que a gente vai comparar aos outros exames. E, a partir do padrão ouro, né, que é a referência aqui, a gente vai dizer quem tem ele positivo tem a doença presente, quem tem ele negativo tem a doença ausente. E a gente vai testar o nosso outro exame, né? Por exemplo, aqui, o teste do antígeno. Nos casos em que o teste do antígeno é positivo e o teste do PCR é positivo, é um verdadeiro positivo. E quando o antígeno for negativo e o PCR negativo, é um verdadeiro negativo. Os problemas ocorrem quando existe um teste positivo e o PCR é negativo. Isso praticamente não ocorre com o teste do antígeno. A taxa de falsos positivos é menos de 1%, mas o problema está aqui. Pacientes que têm o PCR positivo e com o antígeno é negativo, ou seja, você vai ter a taxa de falso negativo de 20% a 30%.
A partir, depois que você monta essa tabela, chamada tabela de contingência, você vai fazer o cálculo da sensibilidade, da especificidade, fazendo verdadeiros positivos A sobre verdadeiros positivos e falsos negativos, né? A sobre C, o total de pessoas que têm a doença. Então, a sensibilidade é todos que a doença foi encontrado pelo teste, dividido por todos que têm a doença. Então, quando você diz que tem a sensibilidade de 80%, o teste foi positivo em 80% das pessoas que tinham a doença. E a especificidade é quando o teste é verdadeiramente negativo em todos os pacientes que verdadeiramente não têm a doença, né? É o falso positivo e o verdadeiro negativo. Então, é o D sobre o B mais D. Então, sensibilidade e especificidade são características básicas inerentes ao teste e que devem fazer parte do desenho de todos os estudos que avaliam o teste diagnóstico com o objetivo de avaliar as características operacionais dos testes. Bastante interessante também é o cálculo da razão de verossimilhança, né, que vai implicar depois na estratégia clínica. E vocês vejam que a razão de verossimilhança ela é A sobre A mais C, ou seja, a sensibilidade, dividido por B sobre B mais D, que é 1 menos a especificidade. Essa é a razão de verossimilhança positiva, né? E a razão de verossimilhança negativa, né, é 1 menos a sensibilidade dividido pela especificidade. Então, quando a gente avalia um teste diagnóstico, a gente tem que avaliar a eficácia técnica, a eficácia da acurácia diagnóstica, a eficácia no pensamento diagnóstico, a eficácia para impacto terapêutico, a eficácia para estratificar o risco da doença, eficácia prognóstica e, finalmente, a eficácia social desse exame, né? A eficácia técnica, é isso que a gente falou aqui para vocês, né? As características técnicas do exame, como ele produz uma informação útil, qual a aceitabilidade, quanto que depende do operador, quanto que é reprodutível, qual o erro sistemático, qual o erro aleatório, qual a variabilidade. Então, a gente vê aqui um exame que eu realizo com frequência, que é a ventriculografia radioisotópica. A gente usa a radiação para calcular a fração de ejeção. E aqui a gente vê a variabilidade interobservador do ecocardiograma comparado com o da ventriculografia radioisotópica. Enquanto a ventriculografia isotópica você tem valores muito parecidos quando o operador repete o resultado, no eco essa variabilidade é maior e quando a gente observa a interobservador também segue a mesma linha. Então, quando a gente tem uma fração de ejeção de 37% medida nesse paciente com miocardite, se eu voltar mais tarde e fizer de novo, vai dar muito perto, né, 37%. Ou, se outro médico estiver fazendo o exame, também vai dar um valor bastante parecido, porque o exame tem uma variabilidade pequena. Seguindo, a gente vai falar a eficácia na acurácia diagnóstica. Então, a gente falou da técnica, agora a gente vai falar do diagnóstico. Qual a sensibilidade, qual a especificidade, valor preditivo positivo, razão de verossimilhança, área abaixo da curva, né? Então, a gente já falou aqui dessas características e a gente vai falar uma coisa aqui do teste que ele é uma variável contínua. Por exemplo, o BNP, né, o peptídeo natriurético do tipo B, para dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Posso usar um valor baixo para ter um corte, por exemplo, um valor, vamos supor aqui, de 80. E a gente pegue todos os pacientes que têm insuficiência cardíaca. Mas a gente vai pegar pessoas que não têm insuficiência cardíaca. Se a gente usa um valor muito alto, então eu não quero ter falsos positivos, né?
a gente acaba perdendo pacientes. Então, a gente joga isso nessa curva, que é a curva ROC, sensibilidade sobre 1 menos a especificidade. E a gente vai ver aqui qual o valor, né, a combinação que vai aproximar mais aqui da identidade, vai dar um rendimento melhor para esse exame. Se o exame tiver uma curva de valores que passa aqui nessa diagonal, o exame é inútil, ele não consegue discriminar entre quem tem e quem não tem a doença. E conforme ele vai tendo mais e mais efetividade, ele vai se aproximando aqui desse ponto 1. E a gente vê aqui a comparação de vários testes anticorpos para coronavírus. Tem esse exame rosa, esse outro kit laranja, o outro verde, e esse azul aqui, que é a combinação de todos eles. Então, o que mais se aproxima é combinar tudo, mas isso não é prático. Então, o que mais se aproxima aqui seria esse na cor verde, né? Que vai ter a melhor área debaixo da curva, mostrando que esse teste é o que é clinicamente mais interessante. É uma outra forma de se apresentar resultados. Aqui a gente mostra um caso clínico, um paciente, né, uma paciente com uma história da cirurgia prévia, chega no hospital com falta de ar, com uma dor pleurítica, um raio-x normal, uma angiorressonância sem anormalidades, um pequeno derrame pericárdio, tomava anticoncepcional oral, e fica-se na dúvida, né? Será que essa paciente tem embolia pulmonar? Não tem? Mas é arriscado anticoagular, né? Temos que ter certeza. E é solicitada uma cintilografia pulmonar, ventilação, perfusão. A ventilação está normal e a perfusão, a gente vê esse defeito triangular aqui na base, dando o diagnóstico, né, de um defeito mismatch. Isso é uma imagem que tem uma probabilidade bastante alta, e nos estudos clínicos, comparado com o padrão ouro, né, que é a arteriografia, você tem, dos pacientes que têm a doença, 102 tiveram esse padrão de alta probabilidade, né? E dos pacientes que não tinham embolia pulmonar, só 14 tinham esse padrão. Com isso, você consegue calcular a sensibilidade e especificidade, mas mais importante, você consegue calcular a razão de verossimilhança, que em inglês é o likelihood ratio. Isso significa quantas vezes mais o exame é positivo em quem tem a doença do que em quem não tem a doença, né? Então, é 18 vezes mais frequente. E aí a gente coloca o paciente nesse normograma de Fagan, em que você tem a probabilidade de doença antes, aqui a razão de verossimilhança, que é perto de 20, e você passa aqui e chega na razão de verossimilhança com a probabilidade pós-teste de ter a doença. Então a gente vê numa mulher, num homem aqui de 28 anos, a probabilidade pré-teste que tem aqui em torno de 20%, depois de um exame de alta probabilidade, passa de 20% para 80%. Então, o diagnóstico está feito e você pode caminhar com uma probabilidade alta. Então, a razão de verossimilhança faz isso, ela muda a probabilidade pós-teste, é um valor bastante interessante na prática clínica. Estamos caminhando aqui para o nosso fim da nossa aula. Aqui outros estudos com relação à sensibilidade, acurácia. O resultado desses exames é capaz de modificar a sua conduta clínica, né? Então, vamos ver aqui, né? Se você tem um exame positivo e num paciente que tem uma probabilidade pré-teste alta, um exame como a cintilografia alterada vai ter uma taxa de eventos de 10%, né, em 20 meses, quase mais de 5% ao ano, altíssima, né? E se a probabilidade pré-teste de doença é baixa, fica aqui em torno de 2% ao ano. E se o exame for negativo, independente da probabilidade pré-teste de doença, o risco é muito baixo, né? Então,
ajuda você a manejar o paciente, né? Se o paciente tem um exame cintilográfico normal, você pode conduzir ele clinicamente de modo tranquilo. A eficácia terapêutica ajuda, então, a você entender como que aquele teste muda o seu tratamento. Qual é a frequência que você evita outros testes? E, finalmente, qual o custo envolvido nessa estratégia diagnóstica? Veja aqui, uma cintilografia de alto, alto anormalidade, gravemente alterada, ela vai estar associada com uma taxa de eventos alta, seja em paciente de baixo risco clínico, médio ou alto. E os pacientes com cintilografia normal, há uma baixa taxa de eventos. E você vê que, quando a cintilografia é normal, você tem muito menos cateterismos, né? Enquanto os cateterismos são feitos, geralmente, nos pacientes que têm um exame bastante alterado. Então, veja aqui a mortalidade dos pacientes de acordo com a alteração da cintilografia. Então, quanto mais alterada a cintilografia, a revascularização, nesse estudo aqui, se mostrou como associada a menor taxa de desfechos clínicos. Então, os pacientes com muitas anormalidades, o tratamento clínico parece ser insuficiente para ter uma redução de desfechos, né? Existe toda uma discussão agora com relação aos novos dados, né, do estudo Isquímia, né? Mas na época que esses estudos foram feitos, né, no final da década de 90, o próprio tratamento clínico era bem diferente do que a gente tem hoje. A gente pode discutir isso em outro momento. A eficácia no prognósticos, né? Então, um exame ele pode estar associado a importantes informações prognósticas. Então, vejam esse estudo aqui que comparou cateterismo em todo mundo ou cintilografia mais cateterismo. 11.000 pacientes, e mostrou que os pacientes que faziam cateterismo, e isso é sempre repetido, seja cateterismo, seja angiotomografia, os pacientes que você tem a imagem da anatomia fazem mais revascularização coronariana, mas tem a mesma taxa de desfechos dos pacientes que fazem estratégias mais seletivas, né? Isso é uniforme na literatura. E o dado interessante, esse foi um estudo desenhado para se avaliar custos, mesmo tendo mesma taxa de desfecho, os pacientes foram muito mais caros, né? Porque eles fizeram muito mais intervenções. Então, isso mostra o chamado cuidado fútil, em que você faz procedimentos e não muda desfecho, só agrega custo. Então, estudos assim são bastante interessantes do ponto de vista de incorporação de práticas. Não basta um exame mostrar que é sensível, específico, reprodutível, ele tem que mudar desfechos, ou se ele não muda desfechos, leva a condutas com menor custo para a sociedade, né? Então, se a sociedade assumir um custo de $75.000 por ano de qualidade de vida, o que é custo eficaz num teste que custa $500 é uma acessibilidade de 89%. Para um teste que custa $1.000, 94% de sensibilidade. E, finalmente, a eficácia social. É a capacidade do teste causar um benefício à sociedade como um todo, né? É custo efetivo, ele consegue reduzir o gasto do sistema de saúde, ele consegue aumentar a produtividade das pessoas, retornando ao trabalho ou melhorando, evitando dano, né? Então, a gente vê aqui a mamografia, né? A mamografia é um exame bastante interessante, ela é feita de modo profilático, ela reduz a mortalidade quando você faz nas mulheres, reduz aqui em torno de 1%, né? Quando você tem uma mortalidade em 10 anos da população por câncer de mama de 5%, reduz para 4%. Isso vai levar a um número necessário para rastrear de 100 mulheres para evitar uma morte, né? Mas hoje a mortalidade pelo câncer de mama é menor, né? Então,
esse estudo, que foi o estudo que desenvolveu a concepção do número necessário para rastrear, mais recentemente foi recalculado, e o número hoje para mamografia é em torno disso, né? Você tem que rastrear em torno de 570 pessoas para você ter uma redução da mortalidade de 1, né? O benefício de uma única mamografia seria salvar uma vida a cada torno de 3.000 mulheres, né? Mas normalmente esses exames são feitos de modo seriado. Mas se você tem esse benefício da mamografia, por exemplo, em 10 anos, para cada 2.000 mamografias feitas, você evita uma morte por câncer, você também tem o risco de procedimentos associados, né? Então, em 10 anos, a chance de você ter um falso positivo numa mamografia é de 1 em cada 2, e o risco de uma cirurgia é de 1 em cada 5, né? Essas cirurgias, como biópsias e tal, que não confirmam o câncer, né? Então, esse é um estudo publicado em 2015, aqui são os benefícios da mamografia e os chamados harms, né? Que são biópsias, cirurgias, resultados falsos positivos que levaram a outros exames e a bastante estresse e ansiedade. Então, tudo isso é pesado antes de se tomar, né, decisões populacionais para vários exames, né? A detecção de câncer de mama, de câncer de próstata, em assintomáticos, né? Doença coronariana em assintomáticos, tudo isso é discutido quando se vai tomar condutas populacionais. Para finalizar, vou falar um pouco sobre os estudos de regra de predição clínica, em que você pega um teste e tenta criar, junto com outras coisas, um teste novo, né? Um teste composto, uma regra que você tem como objetivo melhorar a decisão clínica, né? E o melhor exemplo é o chamado score de Wells, mas a gente podia falar aqui de vários, né? Como o score de Framingham e outras regras de predição clínica. O score de Framingham a gente usa muito para tomar a decisão de usar estatina, né? De implementar a prevenção primária da aterosclerose dando estatina, pelo risco, né, do indivíduo ter desfecho e o benefício associado à estatina. O score de Wells foi desenvolvido para avaliar o risco do indivíduo ter embolia pulmonar. Aqui está a árvore de investigação do estudo, e ele criou aqui uma tabela em que ele fez uma regressão, né, uma regressão logística, né? E nessa regressão logística da análise multivariada, você tem o coeficiente da regressão. E nessa regressão múltipla aqui, esse coeficiente de regressão, ele resolveu incluir, né, todos nessa análise com um P menor do que 0,15, e cada variável significativa foi obtido esse coeficiente de regressão, e ele pontuou multiplicando esse coeficiente de regressão por 2 e arredondando para o valor mais próximo de meio, né, desse número, né? E criou, então, os pontos de corte. Então, vamos ver como ele criou esse score. Então, aqui, sinais clínicos ou sintomas de trombose venosa profunda. 3 pontos. Como é que ele gerou isso? Ele pegou aqui, ó, sinais, tinha um coeficiente de regressão de 1,8, e ele multiplicou por 2 e chegou a esse valor. Diagnóstico alternativo de embolia pulmonar. Menos, quer dizer, um diagnóstico alternativo é menos provável, e a embolia pulmonar é a principal hipótese. Frequência cardíaca maior que 100, 1,5 ponto. Cirurgia prévia mobilização, 1,5 ponto. Então, você soma esses pontos foram gerados lá do coeficiente de regressão, e os indivíduos que têm uma pontuação final acima de 6 têm
uma probabilidade aqui associado de dímero positivo ou negativo de 20%, 60%, probabilidade média de 50%. Entre 2 e 6 a probabilidade intermediária e menos de 2 a probabilidade baixa. Isso ajuda os clínicos a tomar a decisão em quem solicitar exames de investigação mais avançada, internar ou até começar a anticoagulação. Então, a regra de predição clínica é muito interessante e feita, né, você separa uma parte da sua amostra, geralmente 70%, 80%, para você derivar e 30%, 20% você valida a sua regra de predição clínica. Então, com isso a gente conclui. Espero que essa apresentação tenha sido interessante. A utilização dos exames complementares é fundamental na prática moderna, mas requer avaliação de vários pontos dos testes diagnósticos e que precisam ser feitos estudos clínicos e avaliados para que possam ser aplicados na prática. Espero que tenha ajudado a todos que tenham interesse. Quem quiser se comunicar comigo, meu e-mail é claudiotinoco.mesquita@id.uff.br. Obrigado e até breve.